Sérgio, lançaram-nos aqui o convite para falarmos um bocadinho da parte da economia circular e no fundo, quais é que são as nossas preocupações também como empresa à volta desta questão. A economia circular assenta essencialmente em três pilares: o reduzir, no fundo, o reutilizar e o reciclar. No fundo, conseguirmos, se calhar, reduzir, não sermos tão consumistas, reduzir de certa forma a questão do consumo, reutilizar várias vezes o mesmo tipo de equipamento em aplicações ou em aplicações diferentes. E no final, quando levarmos esse equipamento já quase a uma exaustão, podermos reciclá-lo até para lhe dar uma nova vida, uma nova utilização. Nós temos alguns exemplos que dentro daquilo que é a forma como nos chega o material ou como os nossos fornecedores nos abastecem e as preocupações que temos na aquisição de material, que já são algum exemplo. Que, no fundo, há uma preocupação, uma consciencialização de todos os intervenientes nesse sentido, nomeadamente nos equipamentos eletrónicos, até nos equipamentos de LED, por exemplo, que realmente provocam-nos ou promovem-nos uma diminuição do consumo energético, mas estão-nos a causar alguns problemas também agora na parte da ambiental e da reciclagem. Como é que tu vês também essa área e de que forma é que poderíamos melhorar esse conceito? Não, isso interfere em todos nós e é a tal questão que temos que fazer o nosso papel a nível individual, como consumidores também, mas também a nível empresarial temos aqui alguma postura e alguma influência no que possa acontecer. Nos equipamentos que preferencialmente tentamos comercializar, é óbvio que é mais fácil vender equipamento com uma qualidade diferente para melhor, que significa, obviamente, uma vida útil do equipamento também superior. E isso são pequeninos pontos que podem influenciar bastante a questão da própria reciclagem, da própria pegada carbónica. Se eu tiver um equipamento que, apesar de ser um pouco mais caro, eu souber que tem uma vida útil muito maior, já estamos a participar na questão da pegada carbónica. Mais ainda, no caso específico, por exemplo, de iluminação, faz todo o sentido trabalharmos com equipamentos que não sejam de utilização esporádica e instantânea, não é? Quer dizer, compramos uma vez e vamos pôr para o lixo. Tudo bem que temos as lâmpadas LED e vão durar muito mais tempo do que as lâmpadas convencionais, ótimo, mas o fim delas é claramente, estragou-se, vai para a reciclagem e para o lixo. Se falarmos em equipamentos de LED compostos, em que estejamos a falar de a parte eletrónica, o motor LED, a própria carcaça do equipamento serem todos estes pontos substituíveis e reciclados independentemente, temos uma pegada carbónica muito inferior. E eu acho que essa sensibilização é aquilo que faz algum sentido tentarmos influenciar as pessoas quando é uma opção de escolha e que tenham mais sensibilidade para esse ponto. Outra parte é, obviamente, de como isto tudo é transportado, acondicionado. Há fabricantes que fazem um esforço enorme em reduzir os volumes das embalagens para ter menos consumo de cartão, plástico, seja o que for. A própria impressão nas embalagens ser mais diminuta para não ter esse tal problema. Se repararmos, por vezes, estas pequeninas coisas, todas elas têm um peso muito, muito grande. Noutra parte também importante, a questão do acondicionamento de cabos e transporte de grandes volumes, as bobines, as paletes, todas essas têm tendencialmente o facto de podermos tentar reaproveitar e reutilizar todos esses equipamentos connosco. Sim, tocaste aí nos pontos importantes, que nós vemos que já há um conjunto grande dos nossos fornecedores que estão a mudar as próprias embalagens de acondicionamento de produtos, que já fazem essas embalagens também com matéria reciclável. No fundo estão a dar uma segunda vida, no fundo, ao cartão, ao cartão e ao próprio plástico. E, efetivamente é uma área que a mim, de certa forma, também me preocupa, a questão da parte dos cabos, das paletes e das bobines, porque se nós imaginarmos, são milhões e milhões de paletes que diariamente circulam
que servem só basicamente como transporte. No fundo, um artigo em que muitas das vezes serve para um acondicionamento de um produto ou para um transporte de um produto. Na nossa área é muito os cabos e os artigos que nos chegam paletizados, mas também para maquinaria, para embalamento de maquinaria, etc., em que no fundo só é utilizado uma vez. E tem que haver uma preocupação de todos de esses artigos voltar a dar uma outra vida ou uma reutilização até a exaustão. Nós vemos no caso dos cabos sempre uma dificuldade com os nossos clientes, a questão de quebrarmos as taras das bobinas, mas no fundo, o estarmos a quebrar uma tara da bobina, estamos a promover que a bobina retorne à origem, que permita que ela seja outra vez reembalada com cabos e volte a fazer outra vez a função dela, que é a expedição outra vez de um novo artigo. O caso das paletes devia haver uma preocupação muito maior também com isso. Temos depois uma dificuldade, que é muitas das vezes levar um tipo deste produto para uma origem, o custo de transporte associado ao produto é mais caro, torna-se mais caro do que produzir um novo. Só que nós esquecemos que ao produzir um novo, em que área for, tanto num equipamento como num Estamos a impactar negativamente outra vez a questão da pegada carbónica. Da pegada carbónica, do ambiente, dos recursos naturais. Estamos a descaracterizar as nossas florestas, as nossas paisagens naturais, porque é aí que estamos a ir buscar os recursos que nos permitem construir esses equipamentos. E aqui essa situação é muito importante. Falaste aí também há pouco da questão do acondicionamento. No fundo, o ser um acondicionamento, às vezes uma pequena ação na forma como é feito um acondicionamento permite um transporte muito maior do mesmo produto e uma redução muito grande nos custos de embalagem dos mesmos, porque hoje em dia nós sabemos que um dos fatores que influencia muito o custo do produto está associado ao transporte e ao condicionamento. É um facto. Sim, eu estava-me a lembrar a questão dos tubos, por exemplo. Na realidade estamos a transportar mais ar do que peso, certo? E se trabalharmos com marcas que tenham essa preocupação e a forma como fazem esse embalamento, consegue-se ter ganhos operacionais muito importantes. Isso. Podemos conseguir compactar mais uma carga e colocar cerca de 30% mais produto numa determinada carga em detrimento de outras marcas. E isso são fatores que por vezes não relacionamos diretamente com o preço, mas são questões que fazem um valor acrescentado àquilo que tentamos vender e promover e sensibilizar as pessoas para isso. Porque na nossa área, às vezes imagino que e dou-me comigo a pensar, que é a quantidade de artigos que são produzidos no mundo inteiro, que depois são espalhados por todo o mundo, chegam aos nossos armazéns e temos essa realidade também dentro de portas que nunca servem para nada, nunca são vendidos, ou porque passaram de moda, ou porque entretanto mudou o tipo de produto e ficou ali. No fundo, é a questão da diversidade do mesmo produto para as mesmas soluções também nos promove isto. Temos uma vantagem, que é a luta dos fabricantes na procura do preço e de soluções mais díspares e mais competitivas. Mas, por outro lado, há um desperdício muito grande porque está toda a gente a fazer a mesma coisa. E no caso dos produtos que neste momento vêm quase todos de origem asiática, no fundo, nós estamos a importar muito resíduo, muito lixo. E ficamos com a responsabilidade de o tratar. De o tratar, sim. E neste momento, um dos negócios de futuro é realmente o tratamento do resíduo. E havia de haver uma preocupação maior, se calhar, de colocar os centros de produção mais próximos dos locais de consumo, no sentido de promover depois a reintegração desses equipamentos numa nova produção. Também penso que seria importante. E nós, como consumidores, e de uma forma individual,
A quantidade de resíduo que nós acabamos por promover também é tanto, temos que também ter uma preocupação de tentarmos levar os produtos até à exaustão do próprio produto. Eu acho que faz todo o sentido. E pegando nessa tua deixa, eu penso claramente que temos, de uma forma resumida, aqui fazer o seguinte. Como utilizadores, pensarmos se o preço é sempre a melhor questão. Se calhar temos que pensar no valor das coisas, em todo o processo produtivo que está por trás da aquisição do equipamento, se compensa pagar mais um pouco ou menos um pouco e temos essa consciência. Acho que isso como utilizadores temos que ter. Como operadores no mercado, procurar realmente trabalhar com marcas e equipamentos que tenham essa vantagem de poderem ser reaproveitados, reutilizados, haver manutenção neles, o caso que eu falei, por exemplo, das luminárias. Na questão operacional, o embalamento, o espaço utilizado nos transportes e, claramente, também a questão dos materiais utilizados na construção dos mesmos equipamentos. Se fizermos todos isto, temos uma consciência positiva. Tenho uma questão. E no final, quando já não conseguimos reutilizar, reaproveitar os equipamentos e tudo mais que fazemos e que produzimos, será que é o fim? Não, pode ser ou não, mas há sempre uma segunda possibilidade ou uma segunda oportunidade que ainda conseguimos dar às coisas. Como exemplo, podemos chegar a um ponto dentro desta área que estávamos a falar da parte das madeiras, poderem ser reaproveitadas para fazerem determinados compostos e que podem ser aplicados novamente e integrados novamente também na indústria de construção, ou até na questão da queima e na questão do aquecimento das nossas habitações. Quando estamos a falar de madeira, temos a outra parte dos resíduos urbanos que, no fundo, poderem também ser reaproveitados, que podem ir para adubos e que nos foi criação de fertilizantes em termos de aplicação, em termos de plantas. Temos a questão de determinados também resíduos poderem depois ser, através de processos que não vale a pena neste momento estarmos aqui a aprofundar, mas serem geradores de energia. Há já várias formas de conseguirmos produzir energia através também dos resíduos, através de gases ou de compostagem, da biomassa, etc. Já várias tecnologias que podemos promover isso. No fundo, se nós pensarmos desta forma, não é só a reutilização que damos às coisas, mas o ganho que temos em não voltar a explorar a natureza, porque tudo vem da natureza, para obtermos outra vez as mesmas coisas. Okay. E isso acho que é fundamental e é o importante aqui no nosso tema. É uma forma interessante de fechar. É que nós despendemos energia para fazer, mas depois o resto também nos pode dar energia para conseguir continuar. Exatamente. Só para terminarmos aqui um tema, e acho que é um rácio que nos dá uma consciência. A nível europeu, cada um dos europeus produz em média 190 quilos de resíduos só em embalagem. Se nós pensarmos em utilizar a mesma embalagem várias vezes, o que é que nós aqui podemos poupar em termos de eficiência e gastos energéticos para o país e para a própria Europa? É verdade. Acho que isso era um fator muito importante. Consciência. A consciência, tomar consciência das coisas. Ok, boa. Sérgio, obrigado.